Bom dia, pessoal, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Não sei em que horário você está vendo esse vídeo, mas é importante estarmos aí conectados com a história. E hoje, nosso tema de hoje era Vargas, né, de 1930 a 1945. Fique comigo até o final do vídeo e você vai conseguir aí, com certeza, aprender um pouquinho aí sobre a Era Vargas. Getúlio Vargas, ele foi aí, provavelmente um dos personagens de maior expressão da história republicana. Nacionalismo, populismo, estatização, paternalismo e também a industrialização, trabalhismo e sindicalismo também são alguns aí dos temas que podem ser relacionados aí ao governo de Vargas. No ano de 1930, foi difícil aí para os cafeicultores brasileiros. O valor aí das vendas externas ela declinou aí em mais de 30%, em mais de 35%, e a principal causa dessa questão, né, dessa queda aí foi a queda aí tão brusca, né, das exportações cafeeiras aí. E foi então aí a crise mundial do capitalismo. E, em consequência, a crise de 1929, vários países eles foram abalados economicamente. E o principal motivo, né, dessa crise foi a superprodução da indústria dos Estados Unidos. E cresceu aí, né, além das necessidades dos mercados internacional e interno. O grande marco dessa crise de superprodução ela foi aí a queda brutal do valor das ações na Bolsa de Valores de Nova York. E em outubro de 1929, isso levou muitas empresas aí, bancos, à falência. E milhões de trabalhadores estadunidenses, eles ficaram aí desempregados. Com a redução aí das vendas, os comerciantes estadunidenses, eles também reduziram aí as compras, e isso afetou, né, gravemente a economia das nações que dependiam aí das exportações dos Estados Unidos. Foi o caso do Brasil, que deixou aí de vender milhões de sacas de café, né, para o mercado desse país, né, o que causou aí um desastre econômico que levou muitos cafeicultores à falência e o país à recessão. A crise do café ela afetou aí diversos setores da economia brasileira da época, porque nesse período estava aí investida, né, a maior parte do capital das economias do país, das elites. E a cafeicultura era aí a atividade econômica mais dinâmica, e pelo valor da sua exportação e por toda a importação que custeia, sendo aí produzida em uma unidade de monoculturas, as fazendas de café foram aí os principais núcleos aí do consumo de safras de alimentos, e também o café que movimentava aí o sistema de transporte, né, que implantava aí as estradas, ferrovias e portos para servi-lo. E também com os capitais oriundos do café que se fazem, né, com os capitais oriundos aí do café, que se fazem aí as indústrias, né, que se urbanizam nas cidades e que se moderniza aí a vida social. Então, assim, a crise da economia agroexportadora cafeeira, ela afeta aí do lavrador enxadeiro, né, ao operário fabril, né, do financista e portuário ao banqueiro e também ao empresário fabril. O enfraquecimento aí econômico dos cafeicultores também significou, né, o declínio aí do seu poder, contribuindo também então aí para desestruturar as bases políticas que se sustentaram aí na Primeira República. E isso se manifestou, né, na hora aí de indicar o candidato presidencial à sucessão de Washington Luiz nas eleições de 1930. E as elites políticas de Minas Gerais e de São Paulo elas não conseguiram chegar em um acordo sobre o nome a ser indicado, e os políticos da situação em São Paulo apoiavam aí o candidato Getúlio Prestes, do Partido Republicano Paulista, PRP.
que eram então aí os governadores de estado. Os políticos mineiros, eles apoiavam então Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que era o governador de Minas Gerais, né, pelo Partido Republicano Mineiro. O rompimento de acordo de política aí do café, isto é, o desentendimento aí entre os cafeicultores de PRP e PRM, agitou então a cena aí política, né, do país, pois a oposição aproveitou o momento para conquistar o espaço e formar aí também as alianças. Foi nesse contexto histórico que nasceu também a Aliança Liberal, né, o agrupamento aí político que reunia líderes do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e também de Paraíba. E a Aliança Liberal, ela lançou o governador gaúcho, né, Getúlio Vargas, para presidente da República, e o governador paraibano também, João Pessoa, para vice-presidente. Os dois, eles passaram, né, a ter o apoio de diferentes grupos sociais e políticos, né, dentro aí dos renovadores, que queriam, né, acabar aí com o esquema político tradicional, né, da Primeira República. E quanto daqueles que pretendiam então apenas aí conservar o poder em suas mãos, era o caso do governador aí de Minas Gerais, né, que Antônio Carlos, que passou então aí a apoiar a aliança, né, depois de ter rompido aí, né, com o governo do estado de São Paulo, né, nesse período. A Aliança Liberal, ela apresentava aí, né, um programa de reformas cujos principais pontos eram a instituição do voto secreto, né, para acabar aí com as fraudes eleitorais e a pressão dos coronéis, também a criação de algumas leis trabalhistas, regulamentação aí do trabalho dos adolescentes e também das mulheres, direitos de férias e entre outros, e também o incentivo aí à produção industrial. Esse programa, ele tinha aí como grande aceitação, né, entre as classes médias urbanas e militares ligadas aí ao tenentismo, dada a semelhança aí entre as propostas, né, de ambos os grupos. Naquela época, outros setores da sociedade brasileira também se manifestaram, né? Eles manifestaram aí suas aspirações, e foi aí o caso, né, por exemplo, aí dos operários que lutavam pela melhoria de condições, né? Pela melhoria de condições e também de vida e de trabalho, e dos comunistas do PCB, partido que estava aí, né? Na ilegalidade, né? E também o operário bloco camponês, né, que estava aí nas propostas do BCO, né, e constavam aí crítica e combate à plutocracia, imposto somente para os ricos, habitação operária, extensão e obrigatoriedade aí do ensino primário, e também voto secreto e obrigatório, inclusive para as mulheres, e restabelecimento das relações diplomatas e comerciais com a União Soviética, consideradas pelo bloco operário a aliada natural e esperança suprema das classes laboriosas e oprimidas do mundo inteiro. Júlio Prestes, ele saiu vitorioso aí nas eleições presidenciais aí realizadas em 1 de março de 1930, derrotando então aí o seu adversário principal, que era o candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas. Os líderes aí dessa grande agremiação, que eram gaúchos, mineiros e paraibanos, no entanto, eles recusaram-se a aceitar esse resultado, afirmando que a vitória de Júlio Prestes não passava de fraude. E conforme a análise de vários historiadores, é difícil saber qual dos dois lados utilizou mais violência e fraude aí para ganhar as eleições. O que não deixa dúvida é que o grupo de qual participava a oligarquia paulista foi a mais eficiente, né, nos métodos empregados, pois conseguiu aí eleger Júlio Prestes. Este teve quase 59% dos votos, enquanto Vargas atingiu apenas cerca de 40%. E o clima de revolta foi aumentando, né, em várias regiões do país, atingindo aí diversos grupos sociais, operários, militares, profissionais, liberais, entre outros. E atribuiu-se então ao governador mineiro Antônio Carlos uma frase que simboliza aí a tensão, né, existente na época: façamos a revolução antes que o povo o faça.
E essas palavras, elas demonstram aí que as elites da Aliança Liberal, preocupadas aí com as insatisfações aí populares, elas tinham consciência de que era preciso agir rapidamente para assumir, né, o comando do processo político. Caso contrário, outros o fariam. A revolta ganhou maior intensidade quando João Pessoa, governador da Paraíba e candidato da vice-presidência pela Aliança Liberal, ele foi assassinado aí por motivos pessoais e políticos em 26 de julho de 1930. Esse episódio levou então aí à união das oposições contra o governo. No dia 3 de novembro de 1930, o Palácio do Catete, né, o poder foi entregue aí a Getúlio Vargas, considerado aí o chefe político de movimento de 1930, que grande parte dos estudiosos chamam também de Revolução de 1930. Assim terminava então a Primeira República e tinha início aí uma nova etapa da história do Brasil, que seria aí marcada, né, pela política do líder gaúcho. E por isso a época que se estendeu aí até 1045 ficou conhecida como Era Vargas, ou período getulista, né? Durante esses 15 anos ocorreram aí significativas transformações socioeconômicas no país e principalmente devido aos novos rumos dados políticos das políticas públicas. O que Getúlio aí defendia com a designação, né, de interventes estaduais era desmontar, né, a estrutura política da Primeira República, baseada aí no poder dos coronéis fazendeiros. Os interventores aí, eles acreditavam que em pouco tempo eliminariam aí a força dos grupos políticos tradicionais. Não eliminaram, mas conseguiram então reduzir aí o poder dos representantes dos fazendeiros que sustentavam o regime desposto de 1930. Aos poucos, o governo de Vargas ele revelou-se aí, né, cada vez mais centralizador, demonstrando também preocupação, né, com a questão social e o interesse em defender as riquezas nacionais. Tudo isso, né, assustou, né, grupos opositores, especialmente os de São Paulo, né, que desejavam aí a volta das práticas existentes da Primeira República e também terminariam aí as mudanças socioeconômicas, né, apontadas por Getúlio. Assim, para enfrentar o governo federal, os líderes do Partido Republicano Paulista, eles formaram aí uma frente única, né, com líderes do Partido Democrático, dissidentes aí do próprio PRP, né, que haviam aí apoiado a Revolução de 1930. Né? Mas eles estavam aí descontentes, né, com a nomeação do interventor João Alberto, né, e Barros para governar São Paulo. A oposição passou a exigir a nomeação de um interventor civil, né, que para que o Estado aí cedesse aí e para o Estado, aí, cedendo a essas pressões, o presidente ele nomeou também Pedro de Toledo para a função, né? Mas isso não foi suficiente aí para silenciar as novas eleições e a convocação aí de uma Assembleia Constituinte. Como ainda controlavam o viciado sistema eleitoral da região, os ricos fazendeiros paulistas, eles acreditavam que com novas eleições eles poderiam retomar aí o controle da situação. Com a promulgação aí da segunda Constituição Republicana do Brasil, em 16 de julho de 1934, teve então aí o início, o período, né, constitucional da Era Vargas. Dentre as principais disposições aí contidas na Constituição de 1934, algumas delas, né, já instituídas por leis anteriores, destacavam-se aí o voto secreto, voto feminino, justiça eleitoral, direitos trabalhistas e também nacionalismo econômico. O voto secreto, né? Na questão do voto secreto, a eleição dos candidatos aos poderes executivo e legislativo seria feita aí por meio do voto secreto. O direito aí do voto foi estendido também para as mulheres que continuavam aí sem esse direito, analfabetos, mendigos militares e até o posto de sargento, e pessoas judicialmente aí declaradas sem direitos políticos. Sobre a justiça eleitoral, uma justiça eleitoral, né, independente zelaria aí pelas eleições.
Os direitos trabalhistas, né, direitos fundamentais teriam de ser garantidos pelos empregadores, né, com salário mínimo, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias, férias anuais remuneradas e indenização, né, na demissão sem justa causa, e entre outras medidas. Também foi proibido o trabalho de menores de 14 anos. As riquezas naturais do país, né, como jazidas aí de minerais e quedas d'água capazes aí de gerar energia, ficaram com a proteção, sob proteção aí do Estado brasileiro. A Constituição de 1934, ela também estabelecia que após a sua promulgação, o próximo presidente da República seria eleito de forma indireta, né, pelos próprios membros da Assembleia Constituinte. Getúlio Vargas ele foi vitorioso, né, porque recebeu 175 votos, enquanto o segundo colocado, Borges de Medeiros, ficou apenas com 59 votos. Vargas, então, ele iniciou seu mandato constitucional aí em 20 de julho de 1934. Nesse período de legalidade do governo Vargas, houve também a intensa agitação social e política no país. O destaque para a atuação dos dois grupos políticos como ideologias diferentes e opostas foram os integralistas e os aliancistas, né? Plínio Salgado e o integralismo. Em 1932, o escritor modernista Plínio Salgado lançou, entre outros intelectuais e políticos, o seu Manifesto à Nação, no qual impunha aí os princípios do integralismo. Fundava-se então o movimento político nacional que deu origem aí à Ação Integralista Brasileira AIB. Organização criada em 1934. E o integralismo ele mostrava-se em grande medida seduzido aí pelo nazifascismo. Dentre as ações aí os princípios defendidos pelo integralismo destacavam-se combate ao comunismo e ao liberalismo, nacionalismo extremado, existência de um Estado poderoso dirigido pelo chefe da nação e disciplina e hierarquia dentro da sociedade. Os integralistas eles adotaram aí como símbolo de movimento a letra grega como lema aí das palavras Deus, Pátria e Família. E seguindo aí o modelo nazifascista, submetiam-se a uma dirigida disciplina e vestiam aí uniformes, né, com camisas verdes, sendo por isso conhecidos como camisas verdes, e desfilavam aí pelas ruas com tropa militar, gritando a saudação indígena Anauê. Em Tupi, você é meu irmão. E, entanto, caracterizavam-se aí por atitudes agressivas em relação aos adversários aí de outras organizações políticas. A integração conquistou aí a integração. Aliás, a ação integralista aí brasileira, ela conquistou a simpatia de uma parcela de empresários, né, de profissionais e da classe média e também aí de militares. E ao todo foram criados mais de 1.000 núcleos dessa organização política no país. Uma das principais frentes políticas que se opuseram aí ao integralismo foi a Aliança Nacional Libertadora da ANL, né, cujos membros eles eram chamados de aliancistas, fundada em março de 1935. A ANL reunia grupos de várias tendências, como socialistas, né, anarquistas e comunistas. Uma das principais correntes aí que integravam a ANL era o Partido Comunista, que funcionava na clandestinidade aí desde o ano da sua fundação em 1922. Em abril de 1935, Luiz Carlos Prestes, que já pertencia aos quadros aí desse partido e voltara aí recentemente ao país, foi eleito a presidente de honra ANL. O programa político ANL ele incluía, né, o combate ao capitalismo e ao liberalismo, a estatização aí das empresas estrangeiras e o não pagamento da dívida externa brasileira e também a realização de uma reforma agrária com distribuição de terra, né, aos trabalhadores de campo e ao combate também do latifúndio. Durante aí a repressão governamental, os comunistas que participavam aí
da Aliança Nacional Libertadora planejava então uma revolta militar contra o governo que ficou conhecida como Intentona Comunista. E em 1935, né, eles promoveram então uma série de rebeliões em batalhões de Natal, Recife, também no Rio de Janeiro, mal organizadas. Todas elas foram aí rapidamente dominadas pelas forças governamentais. A Intentona Comunista, ela serviu, né, de pretexto para a radicalização do regime político. Em nome, né, do período comunista, foram presos socialistas, né, operários, militares e intelectuais, acusados de atividades subversivas contra o governo. De acordo com as regras constitucionais, o mandato de Getúlio Vargas terminaria, né, em 1938. Assim, aproximadamente a data das eleições presidenciais, tendo início aí a campanha eleitoral. Vargas dava sinais de que seguiria a Constituição, enquanto de fato preparava um golpe de Estado contra permanecer no cargo. Em fins de setembro de 1937, o Serviço Secreto do Exército ele notificou então aí a descoberta de um plano comunista chamado Plano Cohen para acabar com o regime democrático no Brasil. Tratava-se de uma farsa, né, tramada aí pelo próprio governo com a ajuda dos integralistas. Assim, em nome do combate ao perigo nazista, foi decretado então o estado de guerra e a população prendeu aí grande número de adversários, né? E a polícia, na verdade, ela prendeu grande número aí de adversários, né, do governo, e estava pronto então aí o cenário para a quebra da norma, né, constitucional. No dia 10 de novembro de 1937, Vargas ele ordenou, né, o cerco militar no Congresso Nacional e impôs então aí o fechamento, né, legislativo, e outorgou então aí a Constituição autoritária para o país. A Constituição de 1937 ela inclinava-se de modo ao governo ditatorial da era Vargas, que ficou aí conhecido como Estado Novo. Dentre as características políticas do Estado Novo, podemos destacar, né, o estado de emergência, né, que durante esse período foi instaurado no país o estado de emergência, que autorizava o governo a invadir e prender pessoas, julgá-las sumariamente e condená-las. E Vargas detinha nas mãos o poder em mãos, portanto, os mais amplos poderes e atos não podiam sequer ser submetidos à justiça. Fim do federalismo. Os estados brasileiros eles perderiam sua autonomia política e os grupos sociais estaduais foram entregues aí ao controle aí, né, de interventores de confiança do presidente. E em comemorações públicas realizavam-se todas as capitais e as bandeiras, né, também foram ali queimadas para simbolizar a morte, né, do federalismo. Também teve a supressão, na verdade, das instituições democráticas, né, dos partidos políticos foram extintos e as eleições aí democráticas suspensas. As greves e as manifestações contrárias ao governo estavam proibidas pela polícia. E a política do governo Vargas perseguiu então milhares aí de cidadãos e muitos foram presos aí, torturados e mortos. Desde que se instalou no poder, o governo Vargas utilizou vários recursos de propaganda para conquistar a simpatia popular. E com esse objetivo, o governo de Vargas ele criou então aí, em 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão diretamente ligado à Presidência da República, encarregado de coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de comunicação, como o rádio, né, o cinema, o teatro e a imprensa. Esse departamento foi responsável, né, pela produção do programa radiofônico ou transmissão obrigatória em todas as rádios, Hora do Brasil, que divulgava as realizações do governo, e seu substituto atual é o programa A Voz do Brasil. Aos poucos, o programa Hora do Brasil passou a ser também conhecido como Hora do Desliga, ou Fala Sozinho, pois muitos não prestavam atenção nas propagandas do governo, desligando os aparelhos radiofônicos.
Órgão importante aí na exaltação da imagem aí do governo de Vargas foi o Ministério, né, da Educação, que por meio dele tornou-se obrigatória a adoção e pelas escolas de diversos instrumentos que difundiam aí a ideologia governalista entre os estudantes, né? E exemplos disso aí foram a instituição da disciplina de moral e civismo, as aulas de canto coral ou repertório aí musical nacionalista, a realização também de desfiles e paradas estudantis na comemoração de datas cívicas e também a adoção de livros didáticos que promoviam aí o culto à personalidade de Getúlio Vargas e também a exaltação aí do seu governo. De 1930 a 1945, o mundo ele foi abalado aí pela Segunda Guerra Mundial e duas grandes potências, né, duas grandes forças se enfrentavam aí. De um lado estavam as potências do eixo e de outras potências aliadas, né? As potências do eixo elas eram formadas aí principalmente pela Alemanha, Itália e Japão, e das aliadas elas eram lideradas por Inglaterra, Estados Unidos e também União Soviética. Apesar de ter certa afinidade com os regimes nazistas e fascistas, o governo Vargas ele procurou manter o Brasil em posição de neutralidade na Segunda Guerra Mundial. E com isso, seria possível tirar o proveito do conflito para obter vantagens políticas e econômicas para o país. Além do mais, ao Ministério de Vargas havia também tanto simpatizantes do eixo como também dos aliados, das potências aliadas. E a partir de 1941, porém, o governo brasileiro começou a fazer acordos internacionais como apoiar os aliados. Comprometeu-se a fornecer a borracha e minério de ferro para esses países e permitiu que militares estadunidenses fossem enviados para as bases militares instauradas no Nordeste brasileiro. Em troca desse apoio, obteve também o governo dos Estados Unidos grande parte do financiamento, né, para a construção aí de uma usina siderúrgica de Volta Redonda. Obra significativa para a industrialização do país. A Alemanha logo reagiu à cooperação do Brasil, né, com os aliados. Entre fevereiro e agosto de 1942, né, os submarinos alemãos eles torpedearam e afundaram aí 9 navios aí brasileiros, matando mais de 600 pessoas. Fim do Estado Novo. O fim do Estado Novo, né? No fim do Estado Novo, a guerra contra o nazifascismo na Europa foi aproveitada aí, de certo modo pelos grupos liberais brasileiros para combater aí o fascismo, né, interno do próprio Estado Novo, a ditadura Vargas. E atento aí no que aconteceria, Vargas ele decidiu então antecipar-se aí aos seus adversários e liderar a abertura democrática em fevereiro de 1945. Então fixou o prazo para a eleição presidencial e concedeu então anistia ampla a todos os condenados políticos. Assim foram libertados comunistas presos no país, como o líder Luiz Carlos Prestes, e puderam aí voltar do exterior muitos dos exilados. Nesse contexto, a abertura aí da política renascia aí renascia então aí a vida partidária. Foram, né, organizados diversos partidos políticos com a União Democrática Nacional, né, que foi aí o Partido Social Democrático PSD e também o Partido Trabalhista Brasileiro PTB, né, e o Partido também Social Progressista PSP. E foi também realizado o Partido Comunista do Brasil PCB. Nas eleições presidenciais marcadas aí em 2 de dezembro de 1945, concorreriam aí 3 candidatos, né, que era o general Eurico Gaspar Dutra, que contava aí com o apoio de Vargas, e também o Eduardo Gomes, né, pela UND, e o engenheiro também aí, o Edo, e também o Edo Fiuza, né, que era pelo partido aí do PCB. No decorrer da campanha eleitoral, Vargas conseguiu aí um jogo político, né,
é ambíguo. Aparentemente, né, apoiado aí pelo general Eurico Gaspar Dutra, mas estipulava aí também a movimentação popular que pedia sua permanência aí no poder. Teve também então aí a renúncia de Vargas, né? Essa lei provocou então forte reação aí dos representantes das empresas estrangeiras, né? Especialmente aí das estadunidenses. Por outro lado, os setores da oposição, eles concentravam-se na UDN, que temiam aí que Vargas impedisse a realização de novas eleições, né, presidenciais e continuasse aí no poder. Então, assim, uniram-se forças para derrubá-lo da República. Em 29 de outubro de 1945, tropas do exército lideradas pelos generais, né, Góes Monteiros e também Gaspar Dutra, eles cercaram então aí a sede do governo e obrigaram, né, Vargas a renunciar aí, então à presidência da República. E foi entregue então aí temporariamente a José Linhares, e então o presidente do Supremo Federal, e então era o fim aí do Estado Novo. Com relação à economia, a era Vargas, né, caracterizou-se aí por apresentar diversas medidas consideradas intervencionalistas, aí, como a adoção das políticas que buscavam estabilizar a cafeicultura, diversificar aí a produção agrícola e estimular o desenvolvimento industrial. No plano social, acompanhado do aumento aí populacional urbano e as reivindicações aí do movimento operário, o período getulista foi marcado pela instituição de uma legislação que garantia então direitos básicos aos trabalhadores. Como vimos aí no início, nos primeiros anos da década de 1930, as exportações de café elas haviam aí diminuído, né, devido à crise de 1929, e muitos cafeicultores eles faliram aí, e milhares de trabalhadores do campo eles perderam o emprego. E o governo de Vargas ele procurou então aí agir em defesa da cafeicultura, proibindo o plantio de novas mudas de café durante 3 anos e ordenando então aí a queima de milhões de sacas, né, estocadas nos depósitos do governo. E o objetivo era evitar, né, nova superprodução cafeeira, né, e recuperar então o preço do produto no mercado. E com essas medidas, a cafeicultura ela foi lentamente aí se reequilibrando, né? E a partir de 1939 o café ele voltou aí a alcançar bons preços no exterior. E para diversificar a produção agrícola, o governo também incentivou aí o cultivo, né, de outros produtos como algodão, cana-de-açúcar, frutas tropicais, também óleos vegetais. E nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1945, os produtos agrícolas, como algodão e café, eles voltaram então aí a ser explorados em condições favoráveis. A política industrial adotada aí no período getulista ele tinha aí, né, um objetivo, né, de substituir antigos importados, né, por produtos fabricados e que fossem fabricados aí no Brasil. Para tanto, era necessário estimular o desenvolvimento estrutural, né, no país, e o governo de Vargas ele aumentou então as taxas aí de importação, né, o que elevou aí os preços dos produtos estrangeiros e também dominou os impostos desde a indústria, estimulando a produção interna e também o consumo de bens nacionais. Como resultado dessa política econômica, o número de indústrias brasileiras ela dobrou, especialmente as indústrias de alimentos, tecidos, calçados e móveis, entre outros. A elas somou-se então a instalação de filas de indústrias estrangeiras voltadas aí para a produção química, farmacêutica e também de eletrodomésticos, motores, de veículos, pneus e etc. Devido à dificuldade para a criação aí das indústrias de base, o governo ele passou então a intervir uma economia, né, fundando empresas aí estatais para atuar nos campos
siderúrgico, né, de mineração. Por esse motivo, costuma-se falar aí de estatismo da era Vargas. Duas empresas, né, são exemplos aí de empreendimentos aí do Estado nesse setor, que foi a Companhia Vale de Rio Doce, né, fundada aí em 1942, que era destinada aí à exploração de minério de ferro em Minas Gerais, e também a Companhia Siderúrgica Nacional CSN, que foi instalada aí, né, a partir da construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 1941. E o aço fornecido, né, por essa usina foi fundamental para a industrialização do país, né, pois era utilizado aí como matéria-prima em outros setores. Desde o início do período getulista, o desenvolvimento urbano de São Paulo e do Rio de Janeiro atraía aí cada vez mais pessoas, né, para essas cidades. Dentre elas destacava-se aí o grande número de trabalhadores aí rurais que migravam principalmente no Nordeste, né, fugindo aí da miséria, da exploração e da exploração de suas terras e da seca. E essa massa aí trabalhadora de pobres veio, né, aumentar a mão de obra aí disponível no Sudeste, e acabou sendo utilizada também em boa parte pelos setores industrial, né, de construção civil e de serviços, e entre outros. Para muitos estudiosos, né, a adoção aí de leis trabalhistas pelo governo Getúlio Vargas tinha aí também objetivos populistas, né, e de modo básico podemos citar aí o populismo como uma política aí fundamentada na sedução dos grupos sociais de menor poder aquisitivo, né, por meio de medidas aí que representavam, né, ou parecem representar aí seus interesses e que enalteciam aí o líder do governo. O estilo populista do governo Vargas, ele expressou, né, nitidamente a sua aí propaganda política, né, que apresentava como que era apresentada aí como o grande protetor, e o grande protetor aí dos trabalhadores, e uma espécie aí de pai dos pobres. E para reforçar essa imagem aí, Vargas ele sempre começava, né, seus discursos aí dizendo trabalhadores do Brasil. E segundo a análise de alguns historiadores político-trabalhista do governo, a política trabalhista do governo de Vargas, né, ela inspirava-se aí na Carta de Del Lavoro, né, Carta do Trabalho, que foi criada aí pelo fascismo italiano, né, e tinha aí uma dupla função, que era conquistar a simpatia dos trabalhadores e também exercer domínio sobre eles, controlando seus sindicatos. Isso se dava da seguinte maneira, que pregando a conciliação aí nacional entre trabalhadores e empresários, o governo Vargas colocava-se então como uma espécie de juiz, né, dos conflitos entre patrões e empregados. Por outro lado, reconhecia também as necessidades, né, e aspirações dos trabalhadores, e por isso, né, fazia concessões ao operariado, e utilizava também essas concessões aí como meio de controlar os trabalhadores e empresariado, né, e impedir as reivindicações aí mais profundas e radicais, né. E para o empresariado, portanto, essa política ela representou aí uma garantia de ordem pública e também de estabilidade social. Bom, essa foi a nossa aula aí sobre a Era Vargas, né. Espero que vocês tenham conseguido aí aprender um pouco, né, sobre este período aí da República, e convido vocês a participarem da nossa próxima aula, e boa noite, muito obrigado a todos.